Tá. Então, boa tarde, estou aqui como coordenador da Comap, presença da professora Sueli e Karine, que são as responsáveis pelo PIBID e pela residência pedagógica, para apresentar aqui a COTEP, o programa, os dois programas, melhor dizendo, e aqui nas pessoas da COTEP, Suzete e Patrícia. Então, vamos às apresentações dos dois programas e, ao final, fica aí mais esclarecimentos sobre esses dois programas que são muito importantes para a licenciatura em matemática. Por favor, professora Karine. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar a apresentação dos dois programas. Eu vou iniciar com o PIBID, e aí, Sueli, também, se quiser complementar a minha fala, fica à vontade, e depois eu vou passar para a professora Sueli, que ela vai falar, aliás, desculpa, eu acabei trocando, eu vou falar sobre a residência pedagógica e Sueli sobre o PIBID. Olha, me deixe, viu, gente, mas vamos nessa. Espero que vocês estejam visualizando a apresentação. Está aparecendo? Sim. Ah, ótimo, pronto. Vou colocar a tela cheia, que eu acho que fica melhor. Então, é isso. Falando sobre... Vamos começar com a residência e, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre o PIBID. Lembrando que esses dois programas da CAPES, eles estão sendo aplicados no IFBA Camaçari por conta desse momento pandêmico que estamos vivendo. Então, a pauta da reunião de hoje é a apresentação da RP, da residência pedagógica, falar sobre as quantidades de bolsistas e voluntários. Vamos fazer uma breve apresentação do calendário de atividades para o módulo 2. Vamos falar sobre o seminário geral e, logo após, a apresentação do projeto PIBID, com a seleção dos bolsistas e supervisores e as atividades programadas e desenvolvidas. Primeiramente, a residência pedagógica é uma ação que vai integrar a política nacional de formação de professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação dos licenciandos. Isso promovendo a imersão do próprio estudante na escola de educação básica. Geralmente, a gente faz parceria com Estado e município também, mas por conta de que quando começamos, em novembro do ano passado, as aulas remotas ainda não estavam acontecendo na esfera nem municipal, nem estadual, nós fizemos algumas reuniões e aí decidiu que seria melhor que todos ficassem apenas no âmbito federal. E no caso, cada licenciatura no seu próprio campus, né, de origem. O subprojeto de residência pedagógica em matemática, então, ele vai contemplar quem? Os alunos da licenciatura em matemática do campus Camaçari, que vão estar a partir do 5º semestre, ou que a gente considera, né, 5ª matrícula, certo? Ou tenham 50% de curso efetivamente feito, das disciplinas cursadas, 50% de disciplinas cursadas. Esse é o requisito mínimo para ele estar sendo contemplado, para ele poder ser, vamos dizer assim, candidato a essa seleção. A seleção aconteceu em 2 momentos, o ano passado e esse ano também, porque ainda houve possibilidade de reserva de vaga. Então, foram 2 editais, tanto para preceptor, que é aquele professor que vai ficar responsável pelos bolsistas e voluntários, como para os próprios residentes, tá certo? Eu trago alguns objetivos que eu listei como principais, tem mais além desses, mas aí como a proposta era apresentar o programa e dirimir algumas dúvidas que porventura venham a existir, aí eu trouxe os objetivos que tem, vamos dizer assim, eu coloco como mais relevante. Então, primeiro, aperfeiçoar a formação dos discentes. Esse programa, ele se assemelha muito ao estágio supervisionado. Então, assim, o licenciando, ele passa por todo o processo que envolve desde o planejamento, observação, regência e, por fim, ele vai socializar aquela experiência.
Então, é preciso que esse estudante, ele vivencie os momentos da rotina mesmo de uma instituição escolar. Então, a gente tem como objetivo exercitar de forma ativa essa relação entre o que ele aprendeu, né, na licenciatura, de forma teórica, e a prática de um professor. Estimula também a reestruturação do estágio supervisionado no curso da licenciatura em matemática, sendo que, ao completar os 18 meses, o aluno tem a possibilidade de ter 2 estágios supervisionados, de fazer o aproveitamento. O outro objetivo é fortalecer e ampliar a consolidação do IFBA com a comunidade, aperfeiçoar a prática docente por meio das fases que a regência incorpora, que é ambientação, observação, planejamento, regência e a própria reflexão. Eles têm, inclusive, ao final do projeto, que construir um relatório, e esse relatório deve ser enviado para a CAPES. Então, a gente também tem uma contrapartida em relação à CAPES. Eles recebem uma bolsa mensal de R$400, e a gente tem 2 modalidades. Nós temos os bolsistas e também temos os voluntários, sendo que a única diferença é na questão, vamos dizer assim, de receber ou não a bolsa, porque o benefício que ele tem e as atividades também são iguais para todas as 2 categorias, né? Uma outra coisa é que o voluntário, mesmo não recebendo bolsa, isso não impede com que ele também tenha o aproveitamento dos 2 estágios supervisionados. Existem aí mais 3 objetivos elencados: planejar, reconhecer e empregar sequências de ensino e sequências didáticas nas aulas, né, quando eles forem assumir a regência, realizar a socialização dos produtos dessas atividades que eles fizeram em seminários e eventos também científicos. Os seminários podem ser tanto internos como externos, tanto que já houve até um seminário interno, a professora Sueli vai falar disso mais adiante. Proporcionar o conhecimento da realidade das instituições escolares em sua organização, funcionamento, estrutura e relações sociais, com ênfase para a prática pedagógica nela desenvolvida. Então, é nesse momento que eu venho reiterar o pedido que eu tinha feito no início do ano para que os residentes pudessem assistir às jornadas pedagógicas. E agora também eu venho colocar que, por conta dele vivenciar essa rotina escolar, eu queria solicitar também que eles pudessem participar de algumas reuniões entre coordenação e docente da área de matemática, ou participar de alguma conselho de classe, conselho diagnóstico, eu acho que é importante, para ver como é que está acontecendo essas AEMPs. Então, eles realmente serem inseridos na instituição, já que o programa, ele visa isso, né? Informações importantes. Existe uma coordenadora institucional do programa, que é a professora Cláudia Cunha, que é do IFBA Simões Filho. Em Camaçari, nós temos como participantes 16 bolsistas, que são alunos da licenciatura, 4 voluntários, que também são alunos da licenciatura, 2 preceptores, que são o professor Gustavo e o professor Jonatas, e uma orientadora, que, no caso, no momento, sou eu. Editais de seleção. Aí eu coloquei só dos bolsistas, né, mas também dos voluntários, eles foram selecionados através de editais. Como eu tinha falado, houveram 2 editais, o edital número 1 da CAPES de 2020, que fez a seleção dos bolsistas e dos voluntários, e foi publicado em 14 de agosto de 2020. Em 14 de abril de 2021, houve o edital número 1 da residência pedagógica. Esse já foi para a seleção de vagas residuais. Para preceptor, houve o edital número 2, do ano passado, que foi publicado no dia 30 de setembro, onde foi selecionados os professores Gustavo e Fábio.
mas esse ano o Fábio precisou participar do projeto da especialização de matemática, que também ocorre nesse campus, então a gente teve que fazer uma nova seleção para o programa de residência, né, para os docentes preceptores, e aí foi o edital 1 da CAPES de 2021, que foi publicado em 9 de março deste ano, e quem foi contemplado foi o professor Jonatas, que agora ele já assumiu e deu continuidade ao trabalho de Fábio. Calendário de atividades no módulo 2, que vai ser nesse período agora. O primeiro foi de novembro do ano passado até final de abril, e o segundo módulo começou em maio e vai até o início de novembro. Então, as atividades que nós vamos fazer, primeiramente, é ambientação e seminários temáticos, onde vai ser feito um curso, que antes a gente tinha pensado ele ser só de forma assíncrona, mas nós conversamos com com a técnica Eneida, e ela também vai dar o suporte para a gente. Então, a gente está montando um projeto, e provavelmente deve ser divulgado amanhã para os bolsistas, né, para os bolsistas e voluntários. Quem vai ministrar o curso é a professora Eneida, que vai ser voltado para as ferramentas do Moodle. Além de, que é o curso de formação, tá? É porque nessa parte de ambientação e seminários temáticos, eles vão ter que apresentar o que é que eles aprenderam, e vai ter uma atividade nesse curso de formação que eles vão desenvolver. Que, no caso, são o banco de questões. Vai ter, logo depois disso, elaboração de planos de atividades. São 10 horas que eles precisam, depois de observarem a sala, eles precisam elaborar um plano relativo à turma que eles estão acompanhando. Então, por exemplo, se eles estiverem acompanhando uma turma do segundo ano, eles precisam conhecer essa turma, saber quais são os assuntos que eles estão estudando, e logo depois elaborar plano de atividades. Isso sempre com a supervisão do preceptor. Também vão ter 17 horas disponíveis para o aluno fazer o estudo e também apresentar, né, esse estudo feito por eles de documentos oficiais. Nós selecionamos para esse módulo 2 o estudo da resolução número 30. Temos 6 horas de observação semi-estruturada. Então, cada preceptor com os seus bolsistas vão ter, no início logo da EMP, eles vão ter 6 horas destinadas à observação semi-estruturada, que tanto pode ser na parte síncrona, como também na parte assíncrona. Aí vamos ter 12 horas de acompanhamento desse planejamento, e logo depois, a maior carga horária, ela corresponde à regência. Essa regência vai ser nas aulas síncronas, podem ser através de oficinas, atas semanais, preparação e correção de avaliações, lista de exercícios, gabarito em vídeos, discussões em fóruns, e muitos trabalham também com oficinas e GeoGebra. Então, determinados conteúdos, eles apresentam as oficinas com o suporte do GeoGebra. Quanto à divisão que eu não falei, né, dos bolsistas não, vou falar dos residentes. Eu fiquei com 2 residentes numa turma do primeiro ano, e o professor Jonatas e o professor Gustavo ficaram com 9 residentes cada um. E eles estão trabalhando em trios. Então, cada um com 3 trios, e eu sou a única que trabalho com uma dupla. Eu sou, no caso, a preceptora voluntária. Logo depois dessas fases, a gente tem a fase da socialização, que é o seminário. Geralmente está sendo seminário interno, com a participação também dos PIBIdianos. E, ao final disso tudo, nós temos o relatório, onde a gente tem disponível essas 20 horas para eles confeccionarem um relatório, que, a princípio, está sendo ou em dupla ou em trio. Só no final do terceiro módulo que vai ser obrigatório essa realização, né, do relatório individual. Então, eles escolhem um momento em que eles, ou de formação, no caso, ou então de regência,
ou observação semi-estruturada, eles escolhem e aí eles vão relatar sobre o que é que aconteceu com aquela experiência, certo? E foi a partir desse relatório que aconteceu o seminário. Então, essa ordem, no módulo 1, ela foi um pouco invertida. Primeiro aconteceu o relatório, eles apresentaram esse relatório, e a partir disso, eles transformaram numa comunicação oral, sendo que essa comunicação oral, ela teve que ser feita em vídeos de 10 minutos, que foram apresentados no seminário interno. Eu não vou falar desse seminário de socialização, eu vou falar do seminário de abertura desses 2 programas no IFBA, que foi o seminário Tecendo... Rapidinho. O próximo aí é o seminário de socialização, aí você pode falar também, porque você, como estava na comissão, eu acho que você tem mais propriedade. Aí você pode falar esse e pega o gancho do próximo que eu coloquei, das informações. Então tá bom. Do primeiro que teve. Certo. É porque tanto nesse quanto no outro, eu fiquei, eu acho que nas comissões. Eu pensei que você tivesse ficado também com o PIBID. Então, olha só, esse seminário foi de apresentação mesmo, né? Mostrar para a comunidade do que se tratava esses 2 programas. Então, aconteceu num único dia, que aí o horário, na verdade, que estava previsto era para terminar às 9 da noite, mas ele acabou se estendendo um pouco mais, tiveram muitas participações, aí eu coloquei só o nome dos, vamos dizer assim, da parte docente, né? Então, professor Felipe, doutor Felipe Murilo, professor doutor Dielson, doutor Jean Carlos, doutora Cláudia Torres, que é a coordenadora da residência pedagógica, então foi ela que falou sobre os principais, as principais, vamos dizer assim, características, né, do programa de residência pedagógica, enquanto o professor doutor Fernando Oswaldo Carneiro, que é lá de Salvador, ele ficou responsável como coordenador do PIBID em falar sobre a experiência no PIBID. E os 2 professores que também trabalharam foi a mestra Daniela, que é de Salvador, Daniela Cunha, que ela é da residência pedagógica, e o professor mestre Alessandro Santana, que ele é coordenador de área do PIBID. Então, assim, tivemos a participação também de 2 alunos, um pibidiano e um da residência, e contando o que foram esses programas para a vida deles, né, o que representaram esses 2 programas. Então, assim, a partir daí que a gente pode-se dizer que foi a abertura do programa, apesar da gente já ter começado no dia 1º, foi, vamos dizer, a abertura oficial desse programa. E ele está disponível para quem quiser assistir nesse link aí do YouTube. Feito essa primeira abertura, que eu posso dizer que foi um seminário geral, né, de abertura, a gente teve agora, mais recentemente, no final de maio, foram 2 dias, sexta noite e sábado pela manhã, um encontro de socialização do que foi produzido nesses 6 meses de programas. E teve uma conferência de abertura, que foi a formação inicial em tempos de pandemia, possibilidades e desafios, com o palestrante doutor Roberto Cruz Melo, e aí tendo como mediador os coordenadores, né? Fernando, que eu já tinha falado antes, que é o professor de matemática lá de Salvador, e também participou dessa comissão a professora Cláudia. E a mesa redonda de encerramento foi o lugar dos programas, tanto do PIBID nas licenciaturas do IFBA. Aí já foi Maurício, que ele é da residência pedagógica, mas do subprojeto de Química, e a professora Ingrid, que é do núcleo de Geografia do campus Salvador. E tivemos também a participação do residente Lucas e de Denison, que é supervisor do PIBID, e da mediadora, aí sim, a mediadora foi Cláudia Torres, que é a coordenadora institucional da residência pedagógica. Então, assim, nesse momento a gente teve várias salas
virtuais que nós abrimos, né, para que os estudantes, eles foram divididos em todas as salas, tinham representantes do PIBID e da residência, foram divididas por áreas, e assim eles puderam trocar essas experiências. Então, como foi feita de modo remoto, nós optamos pela produção de vídeos de 10 minutos, então teve um primeiro bloco de geralmente 1 hora, porque eram entre 5 e 6 apresentações, né, tá, por sala. Eu acho que não teve nenhuma com mais do que isso. Logo depois dessa 1 hora de apresentações dos vídeos de cada grupo, como na sala só cabiam um representante de cada grupo e ficavam 2 responsáveis, né? No caso, eu fiquei responsável por uma sala na sexta-feira, e aí o que a gente fazia? A gente tinha meia hora para discutir. Então, logo depois da conferência de abertura, teve esse bloco, que era um bloco maior, onde havia o compartilhamento mesmo de experiências. E logo depois, no sábado pela manhã, a gente teve 2 blocos de comunicações orais e só no final a mesa redonda de encerramento. Então, eu não sei agora precisar o número exato de salas, mas eu acho que deve ter se aproximado pelo menos de umas 30. Então, foram muitas apresentações, é porque eu não peguei essa informação, mas eu até tenho essa informação de quantas apresentações a gente teve. Eu acho que foi bem proveitoso, principalmente esse diálogo pós a passagem dos vídeos, onde cada responsável por sua equipe respondiam às dúvidas de quem estava assistindo pelo YouTube. Então, eu acho que foi uma experiência boa e que agora, em novembro, agora em agosto, acho que é dia 25, eu confirmo com vocês até o final da reunião. Vamos ter um seminário Nordeste, que também vai envolver a residência e o PIBID. E aí já é uma outra oportunidade de nós fazermos essa socialização. Eu acredito que... 10 a 13 de agosto, Karine. Obrigada, Sueli. Então, eu quero você aí também como evento futuro. Pronto. Então, beleza. E agora eu vou passar para a professora Sueli, que vai dar continuidade. Se quiser também acrescentar algo a respeito desse encontro, Sueli, fica à vontade. Mas foi como você colocou, né? Foi uma experiência nova, essa coisa de fazer as salas virtuais. Foram muitas salas mesmo. Como foram 3 tempos, né? Então, eu também não tenho esse número. Eu fiz sexta de noite e sábado teve 2 momentos. Mas, assim, foi interessante. Teve um público bom, né, para cada sala. Eu achei que só ia ter nas salas que estava apresentando. Não, mas tinha muita gente. Pelo menos, acho que no mínimo umas 30 pessoas, assim, assistindo. Eu acho que foi a média. Exato. Obrigada, Karine. Se você puder, Karine, passar aí, já que já está aí. A Clécia chegou agora aí, então a gente vai apresentar aqui o PIBID e aí depois a gente coloca as dúvidas. Tá ótimo. Desculpem o atraso, tá? Estava no conselho de eletro. Tá bom, tudo bem. Então, aí, né, como a professora Karine abriu falando da residência, né, agora eu falo do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, a sigla, né, do PIBID, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e aí tem como objetivo geral, porque a gente tem o PIBID geral, e depois a gente vai para os campos, né, que a gente chama de núcleo, para fazer a parte específica dentro do programa geral. Então, ele tem como objetivo geral estimular a articulação entre a teoria e a prática pedagógica dos cursos de licenciatura e fazer a parceria, né, com as redes públicas de educação básica. No entanto, como a professora Karine já colocou, devido à pandemia, a gente precisou fazer a inserção desses estudantes dentro. Nós temos também a educação básica, né, que é o integrado. Porém, é interessante que os 2 programas, eles vão para as outras redes de ensino, tanto a estadual quanto a municipal. Tanto é que tem uma diretriz, eu não sei lá, Karine, mas no PIBID tem uma diretriz de que em novembro a gente saia do IFBA
e vá para as escolas estaduais e municipais. Porque quando a gente cadastrou o projeto PIBID, a gente cadastrou também as escolas de Camaçari. É a mesma coisa. Agora, desculpa aí estar me interrompendo, Sueli, mas até agora não tem nenhuma, eu não vi nenhuma deliberação na residência. Teve uma reunião do PIBID que eu estava em aula, a reunião ocorreu dia de quinta-feira, eu dou aula dia de quinta e ele chocou. Aí depois que eu li a ata, foi que eu vi que tinha essa deliberação. Inclusive, eu tenho algumas questões para colocar sobre isso, que tem projetos, a gente não é ciclos, né, como a residência. Então, tem projetos do PIBID que vão se alongar até o final do ano. Então, essa mudança ia acabar atrapalhando. Mas, enfim, a ideia do PIBID é fazer essa articulação entre a educação básica e o ensino superior, de preferência com as outras redes de ensino, estadual e municipal. E aí, nessa perspectiva, envolver os professores formadores do IFBA, né, os professores da educação básica, que são os que a gente chama de supervisores dentro do PIBID, os estudantes da licenciatura, que são os bolsistas, que são os PIBIdianos, que vão para as escolas, e os estudantes da educação básica que recebem esses bolsistas e esses supervisores dentro da sala de aula. Então, como coordenação de área do Núcleo de Campus Camaçari, eu estou nessa etapa, né, que já passou pelo professor Castro, já tivemos também pelo PIBID da FAPESP o professor Gustavo, dentro aí do Campus Camaçari. Bom, como você consegue passar aí a próxima? Consigo. E aí, algumas das metas também, o projeto ele é grande, eu fiz uma seleção aqui, eu botei algumas que eu acho principal para destacar aqui para a COTEP, é a questão de compreender a relação entre teoria e prática no cotidiano profissional, e aí eu ressalto também o que Karine falou da importância desses bolsistas também estarem em espaços que não seja somente a sala de aula, porque o cotidiano profissional, ele abarca aí a questão da gestão escolar também, então é importante que eles vivenciem em algum momento esses espaços, vivenciar experiências no futuro ambiente de atuação profissional dos licenciandos. É importante destacar uma diferença fundamental entre RP e PIBID. RP, a regência, ela é prevista, como a professora Karine colocou. O PIBID não é regência, não é etapa do projeto, não é etapa do programa. Possibilitar o licenciando contato com os diferentes elementos que compõem o espaço escolar, gestão escolar, professores, alunos, sala de aula. Planejar e desenvolver metodologias didáticas ativas e materiais diversos para a prática da docência em sala de aula. Então, é esse o nosso foco, que os PIBIdianos eles desenvolvem, junto com os supervisores, material didático. E conhecer também os documentos oficiais, né? O PPP, o Projeto Pedagógico do IFBA, o Projeto Pedagógico do curso, a BNCC, todas as diretrizes escolares da questão da ênfase que estão circundando aí o IFBA nesse período. Pode... E aí, para compor essa equipe, tiveram 3 editais, 2 editais de seleção para bolsistas ID, que é de iniciação à docência, um primeiro publicado em 3 de julho de 2020, onde a gente fez a primeira seleção de 16 bolsistas. Nós também temos previsão de voluntário, mas como a RP, o voluntário, ele aproveita o estágio, né, com o programa, mas no PIBID não tem, então é mais difícil arranjar voluntários para o programa PIBID. E aí, com a saída, com alguns problemas que a gente teve de bolsista esse ano, precisou lançar um outro edital, que foi publicado agora dia 14 de abril, onde a gente selecionou mais 2 bolsistas. E, no ano passado, em 20 de outubro de 2020, a gente também lançou o edital para supervisor. E aí, como o PIBID está ocorrendo dentro do IFBA, esse professor supervisor, ele precisa ser um professor do IFBA do campus Camaçari. E, pode passar, Karine, a gente selecionou
16 bolsistas. A PROEM abriu um edital específico para pagar a bolsa, né, de um bolsista de cada núcleo. Então, hoje a gente tem 16 bolsistas sendo pagos pela CAPES e a gente está com uma bolsista sendo paga pela PROEM, né, a PROEM que faz o pagamento da bolsa da RP, R$400. E, como supervisores, a gente selecionou o professor José Borges e o professor Valdir Castro. A situação hoje dentro da Comate, ela é bem complicada, né, Karine? Porque, assim, eu já estou na coordenação diária, Karine na coordenação, né, na supervisão da RP. Cada uma de nós precisamos de 2 professores, e nós somos 9, né, eu acho. Então, de professor Fábio que precisou sair, então a gente precisou colocar o professor substituto, e a gente fica até sem opções de algum supervisor ou preceptor disser, eu não quero mais. Hoje, a gente está em uma situação super complicada de alguém assumir esses programas dentro aí de Camaçari. As atividades realizadas, aí eu coloquei aí, né, além dessa parte de acompanhar os supervisores, no caso do PIBID são supervisores que a gente chama, de acompanhar eles é uma demanda sempre constante, mas eu coloquei aí a participação nos seminários institucionais, que foi o seminário que a professora Karine já trouxe, o seminário de abertura e o primeiro encontro do PIBID. Aí, além disso, teve um seminário interno do PIBID, que aconteceu no dia 10 de maio, né, perspectivas de atuação do PIBID matemática no contexto do ensino remoto. E aí, esse seminário interno, pode passar, Karine, ele faz parte de um projeto que a coordenação diária do PIBID de matemática do campus Camaçari está desenvolvendo com o PIBID do Instituto Federal de São Paulo e da Universidade Federal de Catalão, que fica em Goiás, né? É um projeto que tem como objetivo promover a integração por meio de atividades de interesse comum entre os discentes e os docentes participantes do PIBID na área de matemática da Universidade Federal de Catalão, do Instituto Federal da Bahia, mas no campus Camaçari, porque esse não é um projeto de ordem institucional, foi um projeto que partiu daqui, da coordenação diária de Camaçari, e de 2 campos também do Instituto Federal de São Paulo, que é o campo de Itapetininga e de Birigui. E aí esse projeto ele foi dividido, ele está dividido. Karine, você pode fechar o seu áudio? Patrícia aqui está falando que está dando interferência. Pronto. Então, esse projeto, ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa foi essa que eu coloquei ali, o seminário interno que teve, com a professora Renata, que apresentou no dia 10 de maio. E no dia 17 de maio, houve a ocorrência de 8 oficinas, onde a gente distribuiu os nossos PIBIDianos, 2 PIBIDianos, em cada uma oficina, e essas oficinas ocorreram de formato remoto no dia 17, com instituições também. Passada essa primeira etapa, a segunda etapa, a gente está no andamento dessa segunda etapa, que é a partir dessas oficinas, né, que os estudantes assistiram no dia 17 de maio, construir grupos de trabalho com estudantes das 3 instituições, então a gente vai ter representação de Camaçari, de São Paulo e do estado de Goiás, com a proposta de trazer alternativas e possibilidades didáticos pedagógicas para o ensino da matemática nos níveis fundamental e médio, tendo como ponto inicial de construção a experiência no PIBID. E essas propostas de alternativas de sequência didática, de propostas didáticas, propostas de ensino, elas vão ser concretizadas em capítulos de um e-book que vai ser publicado pelo Instituto Federal de São Paulo no final do ano. Então, esse é uma das atividades que a gente tem, e é por isso que eu falo que a saída para outras escolas vai impactar nesse projeto,
porque a publicação desse e-book está projetada para acontecer no final do ano, dezembro e janeiro. Então, todos os coordenadores de área, os supervisores e os bolsistas vão estar na construção de capítulos teóricos para esse livro. E, além disso, pode passar aí, Cá. E aí, além disso, né, paralelamente, a gente tem os bolsistas que acompanham as AEMPs com os supervisores. Como é essa forma de acompanhamento, né? Os supervisores buscam inserir os PIBIDianos no cotidiano escolar. Eles fazem reuniões semanais com eles, tá? Cada um tem a sua reunião, o dia de reunião com eles, e passam demandas para eles, né? Algumas demandas já realizadas foram estudo de documentos oficiais, a BNCC, houve um estudo profundo da nova, né, BNCC, materiais didáticos, produção de materiais didáticos, os vídeos didáticos também eles produziram dentro dessa demanda com a supervisão, lista de exercícios. Então, todas as questões que contribuem para a articulação da teoria e da prática, né, dentro da educação básica, esses estudantes, os PIBIDianos, ele tem como supervisores. E comigo, eles têm um acompanhamento quinzenalmente, eu faço reuniões com eles para dar mais umas demandas de caráter teórico. Então, a gente passa mais discussões teóricas de autores, de livros, de artigos para serem lidos, discutido teoricamente, para a gente poder embasar essas práticas, né, junto de um referencial teórico discutido. Então, eu faço reuniões também com eles quinzenal e temos reuniões também com os supervisores para atualizar essas ações do projeto, das demandas, como é que estão ocorrendo. Pode passar aí, Cá. E aí, atividade previstas, eu coloquei aí que essa demanda, esse acompanhamento das AEMP com os supervisores, ela é uma demanda contínua, né, de produção de material didático, de assistir aulas, de contribuir para a produção da aula, não pode ser regência, tá? É no processo de construção junto com o supervisor. E aí eu coloquei aí, como próxima atividade prevista, é a participação no seminário PIB, o primeiro seminário da região Nordeste, que vai ter de 10 a 13 de agosto, e aí a gente está vendo se a participação vai ser só como ouvinte ou com apresentação de trabalho. A produção de capítulos do e-book, que a gente começa agora, dia 10 de julho, um sábado de tarde, viu, Karine? Marcou uma reunião com todos os bolsistas, porque tinha que abranger um horário que desse para todo mundo, lá de Goiás e de São Paulo. Então, a gente marcou para startar a produção desse capítulo um sábado, a partir das 14 horas, a gente vai ter reunião para startar esses grupos de trabalhos. E uma demanda que a gente deixa aqui, em nome também da RP, para a COTEP, que é o acompanhamento mais da gestão escolar desses estudantes, né, como participar de jornadas, de conselho, reuniões de pais e mestres, quando tiver, todos esses espaços que são importantes também, além da sala de aula. E eu acho que é só isso. Eu corri aqui, mas se